Mas olha só, gente, vamos lá, nós podemos começar. Podemos começar assim mesmo. Primeiro, bom dia, Boker Tov para todo mundo. O Vitor me convidou, me pediu para ajudar ele na condução desse estudo aqui. É sempre uma tarefa delicada e difícil, né? Porque o Vitor é sensacional, né? Não só na preparação, como também na condução, né, dessa nossa conversa, desse nosso estudo. Que vai fazer, nós hoje fazemos o estudo da Paraxá Bechalá, né, ainda dentro do Êxodo. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje, quem vai conduzir o estudo inicial é o Raul. Evidentemente, a gente sempre espera a participação de todo mundo, que é uma Paraxá absolutamente... Eu diria que talvez, o Raul possa estar enganado, mas para mim é a Paraxá mais cinematográfica que a gente tem na Torá, talvez a mais midiática que exista, porque acho que é dessa Paraxá que a gente tem livros e filmes e coisas épicas e históricas, justamente. Oi? Isso. Enfim, talvez seja a Paraxá mais ilustrada que a gente possa ter, né? E também como a nossa Razanite falou hoje, tem a parte da nossa reza do Minyan que está dentro, né? Que é a canção do mar, enfim, é uma paraxá muito significativa e acho que vale a pena a gente ouvir o Raul agora e depois a gente partir para as nossas considerações, tá bom? Raul, obrigado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Sim, você tem toda a razão, a paraxá muito midiática, né? A história da travessia do mar é uma das cenas mais reproduzidas. Se bem que nas igrejas, porque a gente não reproduz tudo, mas nas igrejas tem outras cenas que são mais, mas ela, sem dúvida, tem os filmes maravilhosos, lá, o Dez Mandamentos, que negócio maravilhoso, que eu vi no Roxy, né? Que hoje não sei se tem mais Roxy, aquilo ali ainda é cinema, não sei. Enfim, olha só. O Roxy vai virar casa de show, viu? Vai virar casa de show, pois é. Primeiro, eu queria fazer uma Hazaká Bruhá para Carla, que fez uma leitura da Torá muito bonita. Ela está aí? Não, né? Ela já foi. De qualquer maneira, deixar aqui registrado. Uma leitura da Torá muito bonita, muito bem feita, muito delicada, muito legal. E também conduziu a reza toda. E, bom, essa paraxá tem justamente isso que o André falou, que é o Shiratayam, né? Essa é uma paraxá super interessante nesse aspecto. Tem uma poesia dentro dela, que é essa canção do mar, né? A gente traduz shir como canção, mas shir é poesia, ok? Em hebraico as duas coisas têm o mesmo nome, mas nesse caso é uma poesia porque a gente não tem o cântico que foi cantado, a gente não sabe qual foi, então isso é uma poesia. E a Haftará, que a gente aqui, que a Janete nos obrigou a comentar sempre também, o que eu acho que é uma coisa muito boa, e a Haftará se liga nessa paraxá de uma maneira muito simples. Não toda Haftará e paraxá são ligadas de uma maneira tão clara. A Haftará fala... Na Haftará também tem uma poesia, que é a Shirat Dvora, que é a poesia de Dvora, Débora, ok? Que, segundo quem estuda o Tanar por análise crítica literária, quer dizer, a pessoa fica olhando as palavras, a construção gramatical, a sintaxe, não sei o quê, e fala, bom, isso aqui é dessa época, porque esse texto, que eu sei que é datado dessa época, também usava essas palavras, etc. Quem faz crítica literária fala que essa Shirat Dvora é um dos textos mais antigos do Tanar, que deve ser mais antigo, inclusive, de alguns pedaços da Torá. E a Shiratayam é atribuída a Moshe. De qualquer maneira, são duas poesias, ok? E eu acho que isso mostra, essa ligação mostra o papel central da poesia, a poesia como figura literária na construção dos nossos textos, não é? A gente tende a ler os textos de uma maneira muito literal,
E volta e meia você tem você se vê na frente dessas coisas, criações literárias muito bonitas. É onde, então, a palavra, de repente, é escolhida para combinar e tal. Não é exatamente a coisa mais importante ali, sim, o que se quer transmitir. Outra coisa dessa ligação é que os dois, tanto a Shiratayama como a Shirati Dvora, são dois salvamentos, são 2 horas que o povo se salva, né? No caso do Shiratayama, a gente sabe, a história de Moisés e tal, não vou repetir nada, mas na história de Débora, é no tempo dos juízes. Débora era uma das juízas, uma juíza, né? Não sei se teve mais de uma, enfim, mas mulheres também podiam ser naquela época. E ela governou muito bem e tal, e tinha uma ameaça muito grande de um soldado, de um cananita chamado Cícera, não sei como é que fala em hebraico direito, mas... E ela, então, fala, vamos fazer uma guerra contra ele, para ele estar aqui atrapalhando a gente, atacando, não sei o que, fazer uma guerra contra ele. Chama o general lá, Barak, e fala, olha, vai lá, vamos fazer. Ele falou, só vou se você também for. Aí ela falou, tá bom, eu vou contigo, mas sabe que se eu for contigo, você vai ficar desmoralizado, porque quem vai ganhar vai ser uma mulher, né? Ele falou, eu não sou machista a esse ponto, vamos juntos. Aí foram juntos e eles ganham, né, a batalha. E os carros desse cananita Cícera, que o Taná fala que são 90, que é um tipo de exagero muito grande, né? Porque naquela época 90 carros era muita coisa, 90 carruagens de cavalo, eles se atolam no rio lá, então tem uma ligação muito forte com esse salvamento do mar. Mas eu acho que a ligação mais forte é a poesia, porque podíamos escolher, se a gente, né? Se quem ligou a Paraxá com a Haftará queria escolher alguma coisa ligando, queria usar salvamento como uma coisa mais importante nessa Paraxá para ligar com a Haftará, ele podia achar uma série de outros salvamentos na Torá. A poesia, eu acho que aqui é um ponto central, a gente não pode passar por Bechalar sem pensar que a Torá é poesia também. Também. Não pode deixar ninguém falar, não tem poesia. Tem poesia. Né? E poesia e necessidade de beleza, de coisas bonitas, porque o humano precisa disso muito. Agora, o ponto central da Paraxá, evidentemente, do ponto de vista do conteúdo, não é a poesia, que é uma questão de forma, e sim o milagre. Eu diria que essa Paraxá, o ponto central dela é o milagre. Ela tem tanto milagre nela, o milagre do mar, a travessia do mar, evidentemente, final das 10 pragas ali, já passou, já acabou na semana passada, mas o eco das 10 pragas, o milagre da subsistência dos 40 anos no deserto, transformar água amarga em água doce, a maná, etc. Essa paraxá tem uma ocorrência muito grande de milagres. O que é um milagre? Né? E eu queria falar justamente sobre milagre. O que é um milagre? É um fato, peguei no dicionário aqui, ó. Milagre é fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Ok? Então, milagre é algo inexplicável pelas leis da natureza. A natureza, o ciclo natural é interrompido e alguma coisa antinatural acontece. Isso é a definição do milagre, né? Alguma coisa antinatural acontece. É uma manifestação, na visão religiosa, é uma manifestação explícita, né, da interferência de Deus depois da criação. Porque depois da criação, Deus não interferiria mais na Terra. Não é? E aí eu queria ler 2 textos sobre milagre, pequenos. Um está aqui no Plaut, na página 456, que é do Martin Buber, que, aliás, faz 100 anos de falecimento. Faz 100 anos de falecimento esse ano, ou não? Ou faz 50 anos de falecimento, sei lá. Martin Buber, que tem um aniversário redondo esse ano de nascimento e de falecimento, aqui na página 456, ele fala aqui no finalzinho, milagres. O que é decisivo em relação à história interna da humanidade, no entanto, isso aqui evidentemente é um trecho, então já vem de alguma coisa que vem antes.
Vou começar de novo. O que é decisivo em relação à história interna da humanidade, no entanto, é que os filhos de Israel entenderam isso como um ato de Deus, como um milagre, entre aspas. O que não significa que eles interpretaram como um milagre, mas que eles o viram como tal o perceberam. Essa percepção, na hora fatídica, que certamente deve ser atribuída em grande parte à influência pessoal de Moisés, teve influência decisiva no surgimento do chamado Israel, entre aspas. Na história do espírito, no desenvolvimento do elemento Israel, na história religiosa da humanidade. Então, Buber aqui está falando sobre milagre, que é uma coisa que nós temos uma dificuldade muito grande hoje de admitir, e ele fala que o milagre tem um papel central no desenvolvimento da história religiosa da humanidade. Isso é uma frase super interessante. Papel central, na verdade, para ser bem preciso, influência decisiva no desenvolvimento da história religiosa da humanidade. Ok? O milagre, em geral. Não esse milagre, qualquer milagre. E outro texto que eu queria ler é de uma pessoa mais próxima da gente, que chama Ricardo Zichel, não sei se alguém conhece, mas é filho do... Esqueci o nome. Como é que é o nome do Zichel? Ricardo Zichel. É filho do Ricardo Zichel. Ricardo é o pai. Então, isso é do Felipe. Então, o Felipe Zichel escreveu no nosso comentário no Área News da semana um texto muito bom sobre essa paraxá. E aí ele também toca no milagre, que ele ia ler o que ele escreveu aqui, não tudo, um pedacinho do que ele escreveu. Cabe, então, discutir uma dicotomia clara. O povo não viu todos os milagres ocorrerem e todas as suas necessidades serem supridas. Ele está comentando o fato de que, depois de atravessar o mar, o povo começa logo depois a reclamar. Não tem água, a comida não é boa, toda a minha cama não está dando vista para a janela, não olha para um lugar bonito, está sem o meu vizinho ronca, qualquer coisa. Começa a resmungar o tempo todo e vão resmungar por 40 anos o povo, e, na verdade, milênios que até hoje a gente continua resmungando, que é um exercício universal muito salutar. Então, vamos voltar. Cabe, então, discutir uma dicotomia clara. O povo não viu todos os milagres ocorrerem, todas as suas necessidades serem supridas? Por que essa visualização da narrativa, ao ver escrita na Torá, é tão óbvia para nós, mas para quem a vivenciou, não? Por que as pessoas que estavam lá não viram um milagre, diz o Ricardo, né? E o Buber fala, não, as pessoas que estavam lá viram como um milagre. O rabino Jonathan Sachs, que é mais popular aqui no nosso café da manhã do que o pão de queijo, cita Rambam, Maimônides, de forma a facilitar a interpretação. No Guia dos Perplexos, há a afirmação de que não existem mudanças súbitas, drásticas e revolucionárias no mundo que habitamos. Se Deus pode intervir de forma sobre-humana em eventos naturais, mudar a percepção humana envolveria clara intervenção no livre-arbítrio. Essa dualidade entre a capacidade intervencionista de Deus e a existência do livre-arbítrio é essencial ao judaísmo na visão de Maimônides. Então, o Ricardo coloca alguma coisa que é um pouco diferente do que Buber fala, tá certo? Porque o Ricardo não, desculpa, o Felipe, desculpa. Uma coisa, o Buber fala, não, aquela geração viu o milagre, percebeu o milagre. Ricardo fala, o Felipe fala, gente, está ruim. O Felipe fala, como é possível que não tenha percebido o milagre e perdido a fé que depois de abrir o mar, Deus não ia continuar fazendo um milagre depois do outro, né? São duas visões sobre o milagre que, sei lá, meio contraditórias, e a de Buber é interessante e a do Felipe é de Maimônides. Então, as duas são bem interessantes e tal. E agora eu quero botar minha reflexão entre essas duas, ok? Então, eu parto da seguinte coisa em relação ao milagre, né? Baseado nessas duas visões de que o milagre é fundacional na história religiosa e do Felipe de que o milagre Deus não pode fazer milagre sem atrapalhar o livre-arbítrio humano. Eu acho que os dois têm razão, na verdade, né? Os rabinos fundacionais, né, Hazal, que fizeram Talmud e tal, eles se esforçaram
muito, para eliminar os milagres do presente e deixar os milagres no passado. Eles fizeram muito isso, basicamente, o que o Felipe fala, né? E o que também o Buber fala. Tem 3 manifestações muito claras disso, que 2 a gente conhece muito bem, outra menos, mas também conhece. Primeiro, essa última frase que tem na Torá, que fala que nunca mais houve outro profeta que nem Moshe, que viu Deus face a face, que é evidentemente escrito depois da morte de Moisés. Essa frase, que tem toda a cara de ser uma edição posterior ao resto do texto, ela fala assim, ela passa uma linha. Ela fala assim, até aqui, até esses 5 livros aqui, ok? Deus conversava com as pessoas, face a face. Então, Deus conversou com Adão e Eva, Deus conversou com Caim, Deus conversou com Moisés, Deus conversou com Abrão, Deus conversou, realmente bateu papo, sentou, tomou um cafezinho, conversou e tal. Deus realmente fez isso. Com Abrão, ele fez mesmo. Abrão preparou uma refeição para Deus, etc. Caim, eu não lembro se preparou, mas deve ter dado também um cafezinho, pelo menos. Assassino é uma coisa, mal educado é outra. E eles falam assim, não, acabou. Galera, a ideia de que alguém mais vai falar com Deus, ou seja, a ideia de que Deus vai aparecer aqui para falar com a gente, não tem mais. Não tem mais, acabou. Essa é uma das coisas que os rabinos fizeram. Depois, mais tarde, no Talmud, eles falam uma coisa... Já eliminaram que Deus não aparece mais, mas ainda tem as pessoas que escutam a palavra de Deus, que são os profetas, né? Todo livro de profeta começa assim, palavra de Deus veio a fulano que filho de fulano, que da cidade tal, que viveu no tempo do rei tal, não sei o quê, e a palavra de Deus é essa. Então, os profetas, a nossa visão, o significado nosso de profecia não é prever o futuro, e sim escutar a palavra de Deus e, através disso, talvez prever o futuro, porque os profetas, muitas vezes, o que eles falaram não deu certo. Então, os rabinos também falam assim, depois de Malachi, que é o último livro dos profetas, não teve mais profecia em Israel. A profecia se afastou de Israel. Então, primeiro eles tiraram a presença de Deus, depois eles falaram, depois do último profeta que a gente escreveu, não tem mais profeta, ninguém mais pode chegar e falar, eu estava dormindo, Deus chegou e falou comigo tal coisa. Ninguém mais pode falar isso, ok? Eles foram tirando Deus da jogada. Ou não da jogada é uma palavra muito mal falada. Foram tirando Deus do convívio físico, ok? E mais para frente no Talmud tem uma coisa também muito interessante, porque eles tentam explicar os milagres de uma maneira racional. E a maneira racional que eles explicam os milagres, o milagre que a gente viu é uma coisa inexplicável, e eles tentam explicar. Eles falam assim, está no Talmud também, 10 coisas sobrenaturais foram criadas entre o final da criação e o começo do Shabat. Agora, quem sabe dizer quantos segundos se passam entre o final da sexta-feira e o começo do sábado? Alguém me dá uma opinião? Está todo mundo dormindo? Normalmente é um segundo. Normalmente é 0 segundos, né? É 0. Vai no infinitésimo, porque acabou aqui, começou ali. Não tem. Né? Então, num momento infinitesimal, né? 10 coisas sobrenaturais foram criadas. Aquele cajado de Moisés, aquele burro que falava com Balaque, a história da abertura do mar, não sei o quê, o cajado do Moisés que faz a abertura do mar. Então, eles têm 10 milagres que eles viram na Bíblia, na Torá, e falam, essas 10 coisas foram criadas ali e já foram usadas e não tem mais. Né? Que é a frase mais eloquente para dizer, galera, para de pensar em milagre. Tá certo? Os rabinos nossos do passado, do Talmud, dos formuladores do judaísmo rabínico, que é o que a gente usa hoje, eles falaram para a gente, não tem mais milagre. O mar não mais vai se abrir. Não adianta ficar esperando. Não vai ter um Moisés que vai chegar com a vara e vai falar, mar, abra.
Porém, já teve. Jamais eles falaram não teve. Aquilo ali não era verdade. Porém, já teve. E aí você tem o Buber, que fala sim, já teve. E esse é o pensamento, a visão do milagre é o pensamento fundacional das religiões. Mas já teve, está na fundação. Não está hoje. Não é? Não está hoje. E o Sichel vem com um argumento interessante, que ele fala, o milagre, que eu vou ampliar um pouco o argumento do Felipe, o milagre reduz o livre-arbítrio, tá certo? Ele fala isso e é absolutamente verdadeiro, né? Se você tem um milagre, o homem não fez, né? Se aconteceu alguma coisa, o homem não fez. O Estado de Israel foi fundado. Uma vez eu discuti isso com um amigo, que é bom amigo mesmo, mas assim com um viés um pouco mais místico que o meu. Fala assim, o Estado de Israel foi um milagre. Não tem explicação para como Israel conseguiu ganhar a guerra de 48 e 49 se não for por um milagre, porque ali está tudo contra. Aí eu falo, não. Deus, aí ele fala, é um milagre, Deus ainda está aí, fazendo um milagre. Eu falo, não. O Estado de Israel é fruto de trabalho de muita gente. Tem até uma discussão, que eu não vou entrar nela agora, mas que geração foi essa que conseguiu construir esse Estado? De qualquer maneira, o milagre realmente reduz o livre-arbítrio. Com o milagre não tem as pessoas. Se Israel foi um milagre, Ben-Gurion não foi nada. Tá certo? Nada. Herzl também não foi nada, assim como todos os outros. E ele tem razão, porque sem milagre, o homem é uma marionete. Desculpa. Sem livre-arbítrio, o homem é uma marionete. Né? O homem é uma marionete. Ele não tem liberdade, porque ele vai fazer aquilo que Deus fala para ele fazer. Tá certo? Ele não tem liberdade. E aí, sem liberdade, não tem judaísmo. O judaísmo não tem sentido sem liberdade. O judaísmo nasce nesse momento, Buber fala isso, nesse momento da passagem do mar, da saída do Egito, da onde você estabelece que o homem não é escravo de outro homem. O homem não é escravo de um governo, não é? E o homem, sim, tem que ser servo de Deus, que é a palavra que a Torá usa. Você não vai ser servo do faraó, você vai ser servo de Deus, né? Então, sem milagre, com milagre não tem livre-arbítrio, com livre-arbítrio não tem liberdade, sem liberdade não tem judaísmo. Então, se eu der uma volta, que eu acho que muita gente não vai concordar, o judaísmo não tem lugar para o milagre, tá certo? Porque ele tolhe a liberdade do homem. Então, esses milagres que aconteceram, inclusive o que aconteceu no mar e tal, eles são os catalisadores do processo, que é o que o Buber fala. É o catalisador desse processo do pensamento religioso, mas ele não é parte do presente. Okay? Ou seja, os judeus não esperam mais que o mar se abra, porque não tem nenhum Moisés com um cajado mágico na mão mais. Okay? Essa é a ideia que eu vejo dessa paraxá, que é lindíssima, literariamente, e a mensagem. E você tem que realmente, como falou a Janete há umas semanas atrás, alguns meses atrás, a gente tem que ir além da Torá para estudar as nossas fontes para chegar no pensamento judaico contemporâneo, ok? Que fala isso, tá certo? Que eu acabei de falar. Isso é o disparador, o catalisador, mas você hoje não espera milagre. Ninguém espera mais milagre. Ok? Nenhuma corrente religiosa espera mais milagre. Era isso. Agora, só queria fazer uma notinha final, que assim, a gente, terça-feira, a gente perdeu uma amiga muito grande. Não sei se o Germano está aí. Germano já foi, está aí? O Germano veio aqui, falou que tinha um compromisso e pediu desculpas e teve que sair. O compromisso do Germano é o sepultamento dessa senhora, chama Miriam Podlubny, que não é que ela andou muito pela área, mas ela frequentou assim, bastante. O Germano é muito amigo dela, eu virei amigo dela pelo Germano, e ela faleceu inesperadamente, porque era jovem, né?
Bom, para Até ser melhor. mais objetivo, Raul, ele falou para mim, ó, desculpa, eu tenho um enterro, tenho que sair. Então, É provavelmente isso, é é isso. isso. Não, provavelmente não, com certeza. Janete também. Alô? Estão me ouvindo ou não? Estamos ouvindo, Janete não está aqui também, não. Ah, Janete também me falou, ele não vem por causa do enterro da Miriam. E queria então Ainda só estamos te dedicar. ouvindo. Não, é porque tinha um ruído que desapareceu. Então eu queria dedicar esse estudo para a Miriam, que está sendo sepultada agora. Foi um choque muito grande. É isso. Legal, Zichroná Levrachá. Zichroná Livraha. Super obrigado. E é sempre uma missão, né? Fazer comentários depois de um estudo do Raul. Ele costuma fazer um arco de estudo tão longo e tão completo que a gente vai buscando algumas questões aqui para a gente poder comentar. Mas eu, antes de passar a palavra para o Ricardo e o pessoal que está aqui com a gente pelo Zoom, avisa aqui, ou escreve, ou levanta a mão, etc. e tal, por favor, para participar. Eu acho interessante essa visão poética dessa paraxá, porque, voltando de novo à questão muito cinematográfica, midiática, etc. e tal, a gente fala de milagres no deserto, mas muitos desses milagres parecem questões naturais, né? A gente tem sempre essa discussão de que o mar se abriu, era uma questão de maré baixa, maré alta, então seria isso um milagre de algo que nunca aconteceu ou realmente aquilo é uma coisa comum e foi naquele momento? Então, transformar, se aquilo fosse ou foi uma situação natural, transformar aquilo em poesia da forma como essa paraxá nos traz muitas outras reflexões. E só conectando com o que o Raul falou, a questão da liberdade, que eu acho interessante, logo na introdução aqui do Plaut, ele faz um comentário interessante sobre liberdade. Ele fala assim que, para a grande maioria, a liberdade é um valor em si e por si. Para Israel e judeus, a liberdade é apenas o fundamento da vida espiritual e seu significado completo não pode ser descoberto até o caminho final, até o caminho para o Sinai ser concluído. Então, o Raul colocou isso muito bem, né? Que a liberdade para nós tem um significado muito mais amplo do que simplesmente ser livre, né? Significa, talvez, também como ele falou, a existência do Estado de Israel e do povo como a gente é hoje. Ricardo vai com a gente. Bom dia para todo mundo. Bom, eu queria fazer alguns comentários, né? Como o André falou, a fala do Raul foi profunda e longa, então talvez eu não consiga lembrar de tudo que eu fui pensando à medida que você foi falando, Raul. Tem que anotar. Pois é. Eu sempre trago uma caneta. Eu anotando, aí perco o que você fala, prefiro prestar atenção no que você está falando. Mas, de qualquer forma, eu acho que existem algumas coisas que são bem relevantes e que vale a pena a gente pensar, a gente lembrar quando se lê esse começo de trajetória através do deserto até que se chegue a Canaã, que vai se tornar a Eretz Israel. O primeiro deles, talvez, né, partindo da questão dos milagres, né, eu acho que a visão de milagre ela tem uma evolução ao longo do tempo, e seja ela entendida da forma como for, ela tem um paralelismo com todo o processo de evolução que eu percebo na narrativa desse percurso, né, que acaba levando 40 anos. E a gente pode fazer esse paralelo a partir da nossa imagem como pessoas que nascem, crescem, né, envelhecem, enfim, e vão ganhando ao longo do tempo um pouco mais de conhecimento, sabedoria e balanceando um pouco melhor todos os aspectos da nossa vida. Quando a gente tem a saída do Egito, o povo ele está num estado muito infantil, né? Ou seja, eram escravos, consequentemente não tinham a capacidade de planejar suas vidas, não tinham o domínio sobre o próprio destino, da mesma forma que uma criança, de certa forma, precisa ser tutelada. Isso não significa que ela não tenha uma percepção do mundo que lhe é própria.
E talvez por isso a percepção dos milagres por aquele grupo de pessoas fosse uma percepção diferente daquela que nós temos hoje. Então, quando o Felipe, no seu comentário, pergunta, mas eles não estavam vendo os milagres? Eles estavam vendo os milagres, mas estavam vendo isso de forma diferente. Dando um exemplo, né, de uma coisa muito trivial, muito simples. Estou vendo aqui o André tomando café e pensei nisso, né? Quando a gente é muito jovem e vai tomar um leite, né, e o leite está quente, e a gente pega e se queima, né, o nosso pai ou nossa mãe, quem estiver perto, vai pegar e vai esfriar aquele leite, passando de um copo para o outro, botando de pouquinho. Aquilo, aos olhos da criança, não deixa de ser um milagre. É uma coisa que ela não saberia fazer, está além da compreensão dela, né? E essa compreensão ela vai evoluindo com o tempo. À medida que o tempo vai passando, ela vai percebendo isso de outra forma. E talvez, na minha opinião, a forma mais racional de se entender milagres venha de uma definição que meu pai gosta muito de dar, que é justamente ao contrário daquilo que você mencionou, Raul, de que o milagre seria uma coisa antinatural. O que ele costuma dizer é que o milagre ele é um fenômeno natural, altamente improvável, que acontece no momento e no local preciso em que ele se faz necessário para o bem. Então, essa definição de milagre, a gente pode perceber uma série de milagres no nosso cotidiano a partir dessa definição. Que eu acho que é uma coisa muito bacana, porque, de certa forma, é o mesmo conceito, né, o conceito de milagre, sendo transformado com o passar do tempo de algo quase mágico, consequentemente muito distante do pensamento judaico atual, né, em algo que pode ser, de certa forma, construído a partir da nossa vontade de que aquilo aconteça naquele momento preciso para o bem. Então, acho que esse é um comentário sobre milagre que eu achei que era interessante dar. Ainda falando sobre essa questão de evolução, né, que acontece ao longo da trajetória do Sinai, a gente tem mais um exemplo muito claro, que vai vir numa paraxá um pouco mais à frente, se eu não me engano, em Kitissá, que é o momento que se faz um bezerro de ouro, né? Naquele momento, o povo acaba sendo perdoado por Deus de fazer aquilo, e, a meu ver, ele é perdoado por dois motivos, né? O primeiro motivo, e que a gente vê muito claramente nesse começo de trajetória, é que como Deus é trazido por Moshe já naquele momento, né, da mesma forma que para os nossos patriarcas, como um conceito de algo intangível e, portanto, incompreensível para a gente, né, o povo infantilizado precisava de uma imagem de Deus. E para eles a imagem de Deus era Moshe. Então o bezerro de ouro ele é feito para substituir Moshe e não para substituir Deus. E o segundo ponto, que é dado pela explicação de Aaron, Aaron, quando explica, né, Moshe pergunta, o que é isso? E Aaron explica da forma mais infantil, mais boba possível. Ele diz, olha, a gente pegou um punhado de ouro, jogou no fogo e surgiu isso, né? Como se não houvesse nenhuma participação efetiva, né? Fosse um acontecimento, algo alheio à vontade, né? Então, esses dois aspectos, né, o fato de que o povo estava ainda num estágio muito infantil, não educado, né, eles não tinham recebido as leis do Sinai ainda, né, Moshe sim, mas o povo não. Tinham essa visão de que Deus era, na verdade, Moshe, né, uma vez que era através de Moshe que Deus aparecia para o povo, fizeram com que aquele pecado, né, aquele erro do bezerro de ouro fosse perdoado. E isso está originado aqui na paraxá que a gente está lendo, né? Um último ponto para trazer aqui em relação a essa questão de evolução, eu acho que as nossas festas, né, as festas comemorativas, os Shlosh Regalim, né, as três festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot, elas não acontecem nessa ordem por acaso. Pesach, que se celebra o evento que a gente está aqui acompanhando, né, a saída do Egito, o momento da liberdade, ele é um momento do qual se origina toda a possibilidade do judaísmo existir, né? Então, o judaísmo ele depende desse ambiente livre, ele depende dessa possibilidade de opção. Mas a liberdade ela tem que ter uma finalidade, ela não é um valor por si, ela é um valor pelo que ela nos permite fazer.
E ela precisa de regras, né? Não é aquilo que a gente tem vontade pura e simplesmente, é aquilo que a gente pode, né? Que o convívio social permite. E essas regras são estabelecidas no Sinai, consequentemente trazidas para a nossa presença de forma mais tangível através da celebração de Shavuot. E, por último, por mais que a gente tenha regras de convívio claras, é fundamental que o homem continue exercendo o seu bom senso, a sua capacidade de discernimento, de trabalhar a cada momento com a percepção clara das condições que levam a determinadas decisões. E para isso a gente precisa ser permeável, a gente precisa deixar entrar, né, a opinião do outro, deixar a escuta aberta, e a gente precisa de flexibilidade. E essas duas coisas, né, a capacidade de se deixar entrar pelas ideias que não são as suas, e a flexibilidade de perceber que há espaço para mudança, há espaço para reflexão, para ponderação, são representadas por Sukkot, onde a gente tem as tendas que representam essa permeabilidade e a flexibilidade. Então, resumindo, né, queria trazer essas ideias para reflexão e já agradecer ao Raul pelo comentário. Não, maravilhoso, porque se já estava amplo, desculpa, Raul, se já estava amplo com o que o Raul falou, ficou mais amplo agora, né, mais extenso aqui com relação com o comentário do Ricardo. Raul, eu vou fazer um rápido comentário. Raul faz uma tréplica rápida, o Hélio quer falar depois. Tá. Não, mas eu acho interessante, como o Ricardo falou, essa questão do povo estar muito criança ainda, né, na questão no infantil, na saída, quer dizer, é um processo, é um crescimento, é de conhecimento, de evolução. Tanto que Plaut também faz esse comentário, em algum momento fala que a escassez de água potável, que é uma das coisas que marca também logo esse início de saída, de jornada e de caminhada pelo deserto, né? E a escassez de água potável exacerba uma tendência a reclamar de seu destino e torna-se claro que os judeus ainda não são espiritualmente livres, capazes de lidar como um povo livre com os caprichos e os desafios da vida. Rigorosamente como uma criança, que ainda não está preparada para os desafios que vão aparecer. Enfim, Raul, por favor, e depois o Não, Hélio acho que vai falar. tudo isso ficou muito bom, porque justamente mostra essa continuidade, que acho que é interessante demais. Tanto a questão de como aquele povo via as coisas como milagres e tal, e depois como e o Ricardo fala essa questão da infância, e chega numa idade mais madura e tal, e como depois os rabinos do Talmud tentam afastar o milagre, como Maimônides, mais tarde, no exemplo trazido pelo Felipe, também afasta, dizendo que, olha, se tiver milagre não tem livre-arbítrio, então não faz sentido. E depois Buber, então nós estamos falando de Maimônides tem 1000 anos atrás, Buber tem 100 e os outros têm 2, 3 mil. Então nós estamos falando de uma, e Buber depois fala também, não, esse milagre foi o elemento fundacional, mas ele não é hoje o construtivo. Então essa evolução, né? E nós temos que entender realmente o judaísmo com essa evolução. Se a gente fizer aqui, cada vez, toda semana, os comentários baseados naquilo que está escrito ali, não sei o que, na Torá, e sem, como falou a Janete, se preocupar em ver a evolução, a gente realmente não vai estar estudando judaísmo. É isso. Está ouvindo aí? Está ouvindo? Raul, parabéns aí pelos comentários, realmente muito interessante para a gente refletir. Eu acho assim que, inequivocadamente, a liberdade, sem querer evoluir nisso, é um conceito, um valor fundamental para nós, judeus, e pela nossa história. Agora, em relação ao milagre, por um lado, eu acho assim que, como o Ricardo até colocou bem, mencionando Davi, né, pelo comentário dele, é algo que inesperado, totalmente inesperado. Mas eu acho também que a vida em si é um milagre, né? A gente não se dá conta disso, mas tem algumas coisas, como o fato da gente respirar, são milagres.
Voltando ao que o Ricardo comentou, eu, se fosse racionalizar, eu complementaria que o milagre é um risco positivo, com pouquíssimas chances de acontecer, mas que tem um impacto enorme, isso que acontece. E eu queria fazer 2 comentários, complementando o que o Ricardo falou também, sobre as festas e a evolução do povo. Na época de Pêssar, a gente lê na nossa liturgia a oração de tal que para que tenha orvalho e caia chuva, que era a incerteza, né, que o povo tinha naquela época. E, de alguma maneira, nós também temos, apesar de hoje a gente ter muito mais certezas, incertezas existem. A gente reza tal hoje, talvez por outros motivos. Em relação a Sukkot, eu acho que tem uma passagem interessante, que Sukkot, o Ricardo também mencionou, é uma festa que a gente tem que fazer na Sukkah e ter uma refeição na Sukkah. E a gente pede por chuva, mas não pode chover naquele momento, porque senão não haveria a festa. Isso também, para mim, é bastante emblemático. E, por último, o comentário que, quando a gente sai do âmbito da Torá e olha mais à frente, o que é muito significativo é a festa de Hanukkah, né? Que até onde é milagre, dos 8 dias do azeite, e até onde é realmente a luta, né, dos macabeus, ou a mistura dos dois. Obrigado. Gilberto, muito bom isso, muito bom. Eu sempre tive dentro de mim uma concepção de que a fé ela está estritamente ligada aos milagres que acontecem na vida da gente. Não só esses milagres que são relatados e são comentados, mas milagres que acontecem, de repente, sem a gente perceber. Aconteceu alguma coisa, será que foi um milagre? Isso traz dentro de você um sentimento de fé muito grande. Então, a pergunta, eu não vou nem fazer a pergunta, eu só quero relacionar no meu conceito de que essa relação milagre e fé não pode ser abandonada. Acho que isso, não estou falando que ninguém aqui está abandonando esse aspecto da fé, mas a fé, para mim, está muito ligada a coisas que acontecem na vida de todo mundo e que a gente nem percebe que isso aconteceu porque você tem fé em que as coisas vão melhorar, a pessoa vai se curar, enfim, todas essas coisas que acontecem na vida. Então, é isso que eu consegui compreender dessa explanação e só fiquei em dúvida sobre essa relação fé-milagre. Legal. Raul levantou a mão de novo, foi? Levantei. Ok. O pessoal que estiver aí com a gente conectado, fique à vontade também para levantar a mãozinha aqui, que a gente fica de olho. Não, é assim. Eu acho que tem nessa discussão, que é super interessante, tem a questão da palavra, não é? Porque a gente está falando muito de milagre, mas milagre é uma palavra, M-I-L-A, nada mais do que um monte de letra. Se não tiver um significado, se a gente não concordar, o que significa esse M-I-L-A-G-R-E? O que significa isso, né? Então, o que eu estava falando, o milagre que eu estava falando, realmente é de uma ação antinatural. Não é de algo. Eu concordo com o Hélio que a vida é uma coisa fabulosa. Mas se eu chamar a vida de milagre, a vida é absolutamente natural, não é? A gente hoje consegue descobrir exatamente por que acontece. A gente consegue até, em alguns casos, reproduzir o acontecimento, que é uma coisa tão louca que é melhor não pensar muito. Criar vida em laboratório e tal. Mas isso, a gente tem que achar outra palavra. Ou então outra palavra para milagre. Porque assim, e também o que o Davi fala,
o Davi Grodowitz. É uma definição linda, mas o que o judaísmo tentou afastar, né, é uma intervenção divina direta na natureza. Entende? É melhor nem falar em intervenção divina direta. O que o Gilberto falou, eu sou totalmente aderente a ele. Concordo. Eu tenho momentos e momentos que eu falo assim, Deus me mandou um sinal. Eu tive muito isso na minha vida. E sei, acho que Deus não mandou sinal nenhum. Eu, sei lá, vi, deduzi, não sei o quê, e eu acredito que Deus me mandou um sinal porque eu acredito que ele está aqui. Mas não é nada antinatural, né? Nada antinatural. Então, o que eu acho que o judaísmo tentou afastar é a intervenção de Deus de uma forma antinatural. Mas o judaísmo jamais tentou afastar, e muito pelo contrário, tentou sempre deixar o mais perto possível a intervenção de Deus como força para a gente, como fé, como ensinamento, como tudo isso. Não é? Então, temos que separar essas duas coisas, apesar de que a gente usa a mesma palavra, mas são conceitos diferentes. E eu não estou dizendo que alguém está errado, que está todo mundo certo. Né? Tá, nós estamos aqui numa conversa onde não tem ninguém que discorda, que é uma coisa meio chata, mas nós estamos nela. Todo mundo que falou concorda. Agora, a palavra milagre tem que ser dividida então em duas. Existe a ação antinatural e essa está fora, entende? E existe essa ação baseada em fé, baseada em crença, baseada em certeza, baseada em confiança em você mesmo, baseada em livre-arbítrio, uma série de coisas. Não é? E só para terminar aqui a questão, só para chatear um pouco ele, senão ele fica chateado se eu não chatear ele, a história dos macabeus, né? O óleo que queimou é um milagre, sem dúvida, é uma coisa antinatural. Né? É antinatural, porque o óleo, para durar um dia, não pode queimar 8. Agora, se você botar ele na história e falar assim, e daí, que grandes coisas que faz? Qual é o grande problema do óleo queimar um dia ou 8? O tempo já estava reconquistado, os gregos estavam derrotados, tudo que tinha que ter acontecido já aconteceu. Aquele negócio ali, aquele milagre ali, é o milagre mais inútil da história da humanidade, não serviu para nada. Certo? Não, ficamos com a lâmpada. E se ficasse mais 8 dias, que diferença faz? A gente está aqui mais 3.000 anos depois, a lâmpada continua acesa. Então, é um milagre bacana, mas eu sempre acho engraçado. O milagre aconteceu. Mas é um milagre inócuo. Né? É um milagre inócuo. Mas, enfim, deixa ele para lá, não quero discutir isso, não. Eu só falei para chamar a atenção dele. Eu recebi um sinal aqui, mas foi da minha esposa, que é próximo de Deus, e veio via WhatsApp para lembrar que a Ari vai começar a campanha de Maot Ritim, que eu vou falar no final aqui. Tá? Então, o Ricardo quer falar mais um pouquinho, obviamente tem que explicar mais um pouquinho agora, que vocês já alongaram, não o tempo, alongaram o arco da discussão. Então, fica à vontade, Ricardo. Eu vou tentar conciliar as visões do Raul e do Hélio aqui. A gente comemora o milagre de 8 dias. Né? A gente comemora 8 dias de Hanukkah. Mas se a gente for pensar que havia óleo suficiente para um dia, então o milagre só aconteceu 7 dias. Um dia não era milagre. Por que a gente não comemora Hanukkah em 7 dias? Por que são 8 dias? Porque o milagre mais fundamental aconteceu no primeiro dia, que foi a decisão de acender a Netamet. Essa decisão foi o milagre que permitiu a sequência dos fatos. Então, de novo, é uma visão de milagre um pouco diferente daquela que a gente vê ao longo da Torá. Né? Apesar de ser a mesma palavra, como o Raul mencionou, o nosso entendimento da mesma palavra muda. Né? Quando a gente fala, por exemplo, Deus, que é uma palavra, cada um tem uma percepção de Deus diferente, o judaísmo tenta direcionar essa percepção. Né? Então, o milagre é da mesma forma. Eu vou fazer só um comentário que, nesse sentido, dá a ideia de que o milagre precisa de uma faísca. Não seria o primeiro dia, né? Ele precisa de um contexto, de uma série de circunstâncias para que, em algum momento, depois dessa faísca inicial, a gente entenda como milagre, alguma coisa que aconteceu. E aí isso casa com a travessia do mar, onde ela só começa depois que o primeiro cara pisa na água, né? Alguém vai, pisa na água,
pela primeira vez, e aí o mar abre. O primeiro que entra, o mar não está abrindo. Inclusive, tem a tradição de que a água bateu até a virilha dele, e por isso que a gente come ovo com sal em Pêssar. Isso é o que diz na minha família. Não sei, meu avô falava isso, não sei se é verdade. É midrash, mas é bom. É E foi uma italiano, mulher é que grego. atravessou primeiro. Não, foi o. Tem até o nome do pastel aí. É o. Charles quer fazer algum comentário? Eu vi Charles anotando um monte de coisa, ele está ali quietinho. Anotando? Não, eu estava prestando muita Nachshon. atenção. É que eu O não nome do consigo me relacionar essa história de milagre, porque milagre para mim é sempre um atributo posterior, né? Milagre para mim é humano, é o homem que atribui algo, quer dizer, atribui a algo o milagre. E a gradação de atribuição depende do estado da pessoa, ou da comunidade, ou daquele grupo de pessoas. Então, ele é sempre um atributo posterior. E aí ele é humano, ele não é nem divino, nem... E aí eu acredito que essa tentativa de justificar com as efemérides, com os eventos da natureza, é uma forma de atribuir posteriormente a algo ser um milagre. Então, milagre para mim é muito humano, ele tem muito pouco de divino. Porque depois você sempre pode atribuir milagre a algo, né? Pode parecer um pouco religioso o que eu estou dizendo, mas é muito humano. Mas está perto do que Buber falou, né? Porque Buber fala Bom, exatamente isso, que aquela geração percebeu aquilo como um milagre, se aconteceu ou não. Porque Buber fica chateado com esse pessoal que fica tentando descobrir a cor da árvore do arbusto que queimou no deserto. Não sei o quê. Pô, cara, é a nossa percepção que diz isso, né? Ele fala, eles ouviram como um milagre, perceberam como um milagre. Não quer dizer que milagre aconteceu, mas eles perceberam que aconteceu. Né? sim, mas Então, perceberam? é o que você falou. É uma percepção posterior. Perceberam, sim, e atribuir, né? Porque atribuir Perceberam e atribuíram, né? atribuir é arbitrário. Para mim, né? Não sei, o milagre ele é arbitrário. Você atribui a algo um milagre. Isso mas pode você mexer pode. com a percepção da fé, mas aí já é um Mas outro assunto. Né? você pode atribuir que aconteceu alguma coisa antinatural e na verdade não aconteceu. Pode ser a tua ignorância. Você não entendeu que aquilo é um fenômeno natural. Mas isso aí, tudo isso aí está dentro daquilo que a gente está falando. Sim. Que a gente a questão é não esperar pelo milagre, né? A questão é não esperar que vai acontecer algo que você não provoca. Eu acho interessante que as coisas se complementam, né? Que, na verdade, o Ricardo fala, tem uma faísca inicial, tem um acontecimento, e o Charles fala, posteriormente, é percebido como um milagre. Né? Então, de fato, tem uma sequência, acho que faz parte de como o ser humano percebe as coisas. Né? E aí a gente poderia acrescentar a parte da fé, do Gilberto, enfim. A gente está chegando aí, já são 9h30 agora em ponto, né? Acho que maravilhoso poder fazer essa reflexão com vocês, poder ajudar vocês aqui contribuindo. Raul, você quer fazer alguma consideração final? Algum último milagre? Não, a gente falou muito bem. Não, foi ótimo. A conversa muito boa. Uma conversa realmente muito boa, muito instrutiva, muito boa, com muita contribuição interessante. E recomendo também que todo mundo sempre leia os comentários do Ari News, porque, como tudo na vida, nem sempre são bons. Não todos são no mesmo nível, mas tem alguns maravilhosos. Esse do Felipe é muito bom. Felipe é um rapaz muito esperto, ele devia ser rabino nosso. Legal. Vou fazer aqui, então, última propaganda, né? Ou não, mas o último comentário sobre Maot Hitim, né? A gente sabe que desde Françoise que pediu para eu repassar aqui para todo mundo, porque ela que está coordenando essa ação aqui por parte da área, né? Desde 1930, que o Comitê Maot Hitim providencia matzá, vinho e demais ingredientes para as famílias carentes celebrarem seu Pêssar dignamente. A área participa dessa ação junto com todas as instituições. Então, é uma ação onde a área
recebe doações em dinheiro para poder compartilhar junto com todo mundo e prover esse Shabat para as famílias que necessitam. Então, normalmente faz-se ou deposita na conta do Itaú aqui da área e manda o comprovante. Se alguém quiser fazer alguma doação hoje, o Françoise me deu até o carnê para a gente poder anotar, né, entregar o comprovante, enfim, de alguma forma. E quem quiser, também falando com a Françoise, ela pode ajudar, orientar e receber. Então, eu falo com o Vitor, a gente coloca isso na conta, a conta e as informações no e-mail do grupo e assim a gente vai seguir. Agradecendo demais o Raul pela condução, né, do nosso estudo, da reflexão de hoje sobre a presença de Deus, os milagres e todo mundo que está aqui com a gente. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, né? É isso. Muito obrigado para todo mundo. Bom dia para Valeu. todo mundo que está conectado com a gente. E obrigado mais uma Yom vez. Tov. Yom Nifla Lekulá.